ou o Salvador do mundo, alguém divinizado, né? Então, nós temos que diferenciar esses dois aspectos, né, nesse personagem que nós conhecemos como Jesus. Jesus Cristo é alguém construído historicamente, né? Por que isso? Se nós observarmos os evangelhos que nós chamamos de canônicos, são os 4 evangelhos oficiais, que você encontra na Bíblia cristã, seja na versão católica como na versão protestante, embora tenham existido dezenas de outros evangelhos que não entraram nessa lista oficial, se você observa a história de Jesus contada nesses evangelhos, você vai perceber que existe uma evolução, um crescendo nessa questão da idealização dessa figura, né? Da consideração de que ele era um homem excepcional, um homem carismático, alguém que exercia uma influência grande sobre as pessoas, a paulatina, gradual, consideração de que ele era divino. Então, hoje existe um consenso entre estudiosos de que o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito algumas dezenas de anos depois da morte de Jesus. Então, até esse ponto, você tem histórias de pescadores. Você sabe histórias de pescadores, como os pescadores contam histórias, né? Todos os seguidores de Jesus eram pescadores. Então, ao longo de 30, 40 anos, né, você teve uma tradição oral. Ali pelo ano, só pelo ano 70, e isso aí é uma questão de debate entre os pesquisadores, você vai ter o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Marcos. Ali você tem sempre a consideração de Jesus como o Filho do Homem. Agora, mas bem nesse ponto, existia então um período em que a gente poderia dizer assim, que Jesus se tornou uma espécie de lenda que passava de boca em boca entre as pessoas, e um período onde essa personalidade começou a ser construída planejadamente por outras pessoas? Isso aconteceu ou não? Sim, aconteceu. Antes dos evangelhos canônicos, por exemplo, antes do Evangelho de Marcos, nós já tínhamos alguns escritos que hoje estão no Novo Testamento. São as chamadas epístolas, cartas, a maioria delas atribuídas a Paulo. Nem todas foram escritas por Paulo, né? Uma série delas são apenas atribuídas a ele. Eram cartas esporádicas enviadas a certas comunidades que ele dirigia. O núcleo da mensagem de Paulo é a ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, como elemento fundamental para a redenção do mundo e dos seres humanos. Mas em nenhum momento Paulo considera Jesus como Deus. Ele considera Jesus como alguém muito próximo do Deus hebraico, mas jamais como Deus. Mas existe todo um enaltecimento dessa figura como um mediador único e sem o qual nós não teríamos a salvação. Mas em nenhum momento ele é apresentado como Deus. No Evangelho de Marcos, que é o primeiro, ele é considerado Filho de Deus. Mas sobre você nem imagina o volume de literatura que já foi escrito sobre isso. O que significa esse Filho de Deus? Os evangelhos seguintes, Mateus e Lucas, são praticamente cópias de Marcos. A maior parte do material que está neles vem de Marcos. E existe uma certa porção que vem de outras fontes. Mas eles também não chegam a afirmar a divindade de Jesus. Essa afirmação da divindade vai acontecer com o Evangelho de João, que é o evangelho mais tardio, data aí do ano 100. Alguns estudiosos chegam a projetar a data de redação desse evangelho para o ano 110. Ali, esses evangelhos todos aconteceram, foram escritos num período de mais ou menos um século, é isso? Exato. E em concomitância, outros evangelhos foram escritos, também muitos outros também mais tardios. Durante a maior parte da história esse material ficou perdido, mas hoje nós temos condições de comparar uma série de escritos que não entraram nessa lista. Mas só para resumir isso que nós estamos, esse crescendo na idealização, no Evangelho de Marcos, que é o primeiro, Jesus ele é apresentado como ungido, como Filho de Deus, ele é apresentado como alguém especial a partir do batismo. A missão dele como enviado especial começa no batismo.
no Rio Jordão, João Batista, os personagens são conhecidos. Em Mateus e Lucas, essa eleição divina começa no seio materno. Então já há uma regressão. No Evangelho de João, ele aparece como alguém já divinizado, desde o início do universo. O Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isto é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o Sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos ou os raios de sol. Agora, nas muitas referências astrológicas ou astronômicas na Bíblia, uma das mais importantes tem a ver com o conceito de eras. Através das Escrituras há inúmeras referências a essa era. Para compreender isto, precisamos primeiro estar familiarizados com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como outras culturas antes deles, reconheceram que aproximadamente de 2150 em 2150 anos, o nascer do Sol durante o equinócio de primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Isto tem a ver com a lenta oscilação angular que a Terra tem quando roda sobre o seu eixo. É chamado de precessão porque as constelações vão para trás, em vez de permanecerem no seu ciclo anual normal. O tempo que demora cada precessão através dos 12 signos é de 25.765 anos. Este ciclo completo é chamado também de Grande Ano, e algumas civilizações ancestrais sabiam disso. Referiam-se a cada ciclo 2150 anos como Era. De 4.300 a.C. a 2150 a.C. foi a Era de Touro. De 2150 a.C. a 1 d.C. foi a Era de Áries. E de 1 d.C. a 2150 d.C. é a Era de Peixes, a era que permanecemos nos dias de hoje. E por volta de 2150 entraremos na nova era, a Era de Aquários. Agora, a Bíblia refere-se por alto ao movimento simbólico durante 3 eras, quando se vislumbra já é uma 4ª. No Velho Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os 10 mandamentos, ele está perturbado ao ver sua gente adorar um bezerro dourado. De fato, ele até partiu as pedras dos 10 mandamentos e disse a todos para se matarem uns aos outros para purgarem o mal. A maior parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esta ira de Moisés ao fato de os israelitas estarem adorando a um falso ídolo, ou algo semelhante. A realidade é que o bezerro dourado é o Taurus, touro.
e Moisés representa a nova era de Áries. Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram com o chifre do carneiro. Moisés representa a nova era de Áries. E perante esta, todos têm de largar a velha. Outras divindades, tais como Mitra, marcam essa transição também. Um deus pré-cristão que mata o touro, na mesma linha simbólica. Agora Jesus é a figura portadora da era seguinte à de Áries, a era de peixes. O simbolismo de peixes é abundante no Novo Testamento, assim como Jesus alimenta 5.000 pessoas com pão e 2 peixes. No início do seu ministério, enquanto caminhava ao longo da Galileia, conhece 2 pescadores que o seguem. Agora reflita se voltar a ver um adesivo em formato de peixe escrito Jesus na traseira dos carros. Poucos sabem o que aquilo no fundo representa. É um simbolismo astrológico pagão para o reinado do Sol durante a era de peixes. Jesus assumiu também que a data do seu nascimento é também a data do início desta era. Em Lucas 22,